Boa noite! Hoje eu vou estar falando de alguns tipos de feridas. Algumas feridas que talvez seja a sua. Então eu vou começar por aquela ferida aguda, que é a primeira ferida, que é aquela feridinha que aparece de um machucadinho, de uma escoriação, de uma coçadinha no lugar, a perna começou a coçar, tá com o tornozelo inchado, e aí acontece de dar uma coçadinha, nem se percebe, você acaba cometendo uma infração consigo mesmo e fazendo um machucadinho, tirando a pele, magoando a pele ali. Naquele lugarzinho, como se não quer nada, começa a escorrer uma aguinha. É um líquido clarinho, sem cheiro, sem nada, é como se fosse uma aguinha mesmo. E você também não percebe. Muitas vezes vai perceber na hora do banho, quando arde um pouquinho mais, e você não dá a devida atenção. Isso pode ser o início de uma grande dor de cabeça chamada úlcera varicose. É uma dor de cabeça porque ela é depois que perde as primeiras estruturas, ela vai se tornando uma ferida de difícil cicatrização. Infelizmente, se não der a atenção necessária, ela vai, eh, ela vai te dar bastante dor de cabeça, porque vai ser um problema, ela demora. Você tem que colocar, nem que for um band-aid sobre esse lugar, para evitar que essa ferida cresça, para evitar que esse líquido continue se perdendo ali, sem nenhuma chance de se recuperar. Porque é assim, esse líquido que começa a sair por essa feridinha, de verdade ele não quer sair, ele quer ficar do lado de dentro. Mas como a parede está rota, a parede caiu, o que acontece? Ele começa a escapar e ir para fora. Não é onde escorre esse líquido que aumenta a ferida, não. É onde esse líquido deixa de ir. Esse líquido ele é rico, ele é proveniente do sangue, né? Só que ele acaba saindo sem a coloração vermelha, mas é parte do sangue que está saindo, é parte do sangue que está escorrendo aí do lado de fora. Só que ele não está na cor de sangue que você normalmente conhece. Por isso que vocês chamam de aguinha. É uma mistura de plasma, que é a parte rica, enriquecida do sangue, cheia de matérias maravilhosas que deixam nosso corpo forte. É toda a alimentação, toda a comida necessária para as células daqueles locais ficarem bem nutridos. Aí o que acontece? Quando há uma ruptura, esse lugar para de receber essa alimentação necessária. E aí, quando ele para de receber essa alimentação necessária, ele morre. A ferida nada mais é que um pedaço do corpo que não está recebendo a alimentação necessária, não está recebendo o oxigênio necessário, e ele acaba por morrer. E a ideia aqui é justamente recuperar esse pedaço que está morto, transformá-lo em vivo de novo, devolver essa camada para o local. Então, quando eu falo em tipo de ferida, eu estou falando dessa, que é a mais inocente, que é a inicial, é aquela onde começa tudo. E só depois é que a gente começa a ter outros problemas, porque se a gente não der atenção suficiente quando ela está no comecinho, a gente vai ter muita dor de cabeça lá na frente, porque quanto maior ela fica em largura e profundidade, mais difícil fica da gente consertar o defeito, tá? Então, se você tem uma feridinha que começou há poucos dias, há poucas semanas, talvez alguns meses já, aí na sua perna, a gente deve ficar atento e fazer um belíssimo curativo aí, para já começar a proteger. Esse tipo de ferida chamado de agudo pode se tornar a sua ferida crônica de amanhã.
E como a gente não quer uma ferida crônica, a gente quer corrigir o defeito ainda agora, enquanto tá no comecinho, tá certo? Para isso eu trago aqui aquelas coisas de sempre que se faz um curativo que não dá para fazer. Primeiro eu falo da higiene do local. Vamos lavar bem este pé, vamos lavar bem esta perna para tirar toda e qualquer sujeira que não faz bem à saúde, que principalmente não vai fazer bem à sua ferida, porque a sua ferida está aberta, ela está com sua parte interior exposta. Então vamos lavar bem ao redor. Quando tiver bem limpinho, é que a gente deve tirar esse curativo. Ah, mas aí não dá. Dá sim, vamos fazer, dá. Deixa, nem que for uma gaze protegendo a ferida e lavamos ao redor todinho. Enxaguamos com bastante água limpa, usamos sabão neutro em primeiro lugar, enxaguamos com bastante água limpa e depois secamos todo ao redor com uma toalha seca, uma toalhinha. Separa aí na sua casa uma toalha dessas pequenininha, só para esta função. Depois que você terminar de usar, logo em seguida já lava com água e sabão e coloca para secar. Para amanhã, quando for fazer o curativo de novo. Amanhã não, porque se você for fazer o meu curativo, não vai ser amanhã que você vai usar de novo essa toalhinha. Vai demorar de 4 a 7 dias para você usar de novo. Então, sacada, atenção, que aí já tá a primeira lição, tá? Tá tranquilo, lavou, secou, desprezou a água, veste essa bacia que você vai usar agora para fazer o curativo, deixa o ambiente o mais limpo que você puder. Aí sim você deixa o ambiente limpo, o mais sem bactéria possível para a gente poder fazer o curativo. Aí o curativo nós vamos retirar o antigo e vamos começar usando o soro fisiológico morno, nunca gelado e nem desse jeito, ele tá frio. A gente tem que usar uma panela e colocar lá no banho-maria ou colocar dentro do micro-ondas e deixar lá 30 segundos para a gente poder ter uma solução morninha, mais quentinha, mais compatível com o meio interno do nosso corpo. Nosso corpo não gosta de quente fervendo, que arranca pedaço, e não gosta de gelado. Gelado vai dar um choque assim, tudo vai ficar, meu Deus, que negócio é esse? E ele vai se fechar e não vai permitir que o sorinho entre e limpe, tá? Só apertar o frasco em cima da ferida e deixa escorrer. Pegamos as nossas gases, gases. Pegamos a gaze, fazemos uma bruxinha com a gaze, bem bonitinha, bem levinha, ó, faz uma bruxinha assim, bem bonitinha. E aí, coloque suavemente, sem esfregar. Por que sem esfregar? Quando a gente esfrega a ferida, a gente retira a parte que está cicatrizando, a parte que já está melhor. Quando você faz uma pressão muito forte, você arranha aquela parte que está reconstruindo, que está recomeçando. É igual pisar no cimento mole. Quando faz uma calçada e você vai lá e pisa no cimento mole, o que acontece? Faz um estrago, escangalha o serviço. A mesma coisa é quando você esfrega. Então não esfregue, apenas toque levemente para secar. Secou, vamos usar este produto aqui, que é uma poliexanida. A poliexanida tem o efeito de cicatrizar e o efeito de limpar. Ele limpa mais que o soro, mata mais micro-organismo, mata mais germes, mata mais bactérias. Ela, além de matar, porque quando ela mata, ela melhora a ferida e deixa ela mais propensa a cicatrizar.
Como eu estava dizendo, isso tem este poder, por isso a gente precisa ter esse produto aqui, independente da ferida. Esse produto é um produto que vamos usar muito. Em seguida, a gente tem esse outro produto aqui, é uma hidrofibra, é uma fibra que macia, macia feito um algodão, porém não deixa fiapos como um algodão. Ela é absorvente como uma gaze, mas ela não é uma gaze nem o algodão. Ela é uma fibra super macia, extremamente absorvente, então ela vai conseguir segurar uma quantidade maior de secreção. Parte mais importante, ela tem no meio das suas fibras um medicamento chamado alginato de cálcio. Esse alginato de cálcio é o pulo do gato na nossa cicatrização. Ele libera esse medicamento quando nós colocamos esta fibrazinha em cima da ferida, para absorver a aguinha, para a gente não perder aquela aguinha. Aquela aguinha é rica, rica. Lembra que eu disse que ela era muito rica? Por isso que as bactérias vão para lá, porque aquela aguinha é muito gostosa, é maravilhosa, é cheia de coisa boa. Junto com o alginato de cálcio, junto com a poliexanida, aquela aguinha vai fazer a grande mágica, que é fechar a sua ferida. Eu não estou aqui só para te ensinar a fazer curativo, porque curativo por curativo você já sabe fazer. Eu estou aqui para dizer o como é importante, nesse momento que a sua ferida está desse jeito, você usar esses produtos para evitar que ela cresça. Se ela já estiver mais larga, ela vai cicatrizar ao redor, diminuindo para o meio. Se ela estiver profunda, você vai colocar lá e ela vai começar a cicatrizar de baixo para cima e pelos lados. O meio vai ficar ainda ferido, por isso vai demorar um pouquinho mais. Mas só com essas coisinhas você já vai conseguir fazer uma mágica. É uma mágica. Sobre a película, a gente pode dobrar uma gazezinha e colocar sobre a gaze, ok? Antes da gente fazer o fechamento. E o fechamento, eu costumo dizer para as pessoas usar esse filme transparente. Esse é de outra marca, porque eu não estou aqui fazendo propaganda de marca nenhuma. Só que o filme transparente, ele vai proteger a sua ferida. Ele vai proteger o seu curativo que você acabou de fazer. Ele vai fazer uma cobertura vai evitar que insetos pousem, vai evitar que mau cheiro saia, vai evitar que o líquido que sai dele seque na sua roupa, coisa desse tipo, porque ele vai proteger. Esse é o papel do filme transparente. É proteger uma área maior e proteger de uma série de coisas externas que pode vir e encostar ali. E uma atadura de crepe não faria isso? Não, porque se uma mosca pousar em cima da atadura de crepe e na hora que você for tirar o ovinho cair na sua ferida, você vai estar infectando a sua ferida com este ovinho que estava em cima. Ao passo que se você tiver com a ferida embaixo de uma cobertura plástica, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir chegar. E se ele pousar, antes de você trocar o curativo, você tem a possibilidade de lavar e lavar sobre a película plástica. E aí você torna ainda mais seguro a hora de trocar o seu curativo. Entendeu?
Você pode lavar sua perna, seu pé e ainda lavar por cima da película plástica. Quando você retirar esse curativo, porque molhado ele vai se soltar melhor, não vai arrancar um pedaço da sua pele, vai deixar o ambiente mais adequado. Quando você retirar, entendeu? Você não vai estar contaminando a área do curativo. Vai estar deixando o seu curativo lá todo para ser cicatrizado. Outra coisa importante lembrar que onde fica embaixo dessa película vai ficar um pouquinho esbranquiçado, enrugadinho por causa do suor tal. Olhando assim, dá a impressão que aquilo tá ficando pior, mas não é não, viu? Tá super bem, tá irrigadinho, só tirar, deixar secar e deixar ficar respirando um pouquinho, ficar recebendo o arzinho ambiente, já vai ficando mudando de cor e ela vai ficando mais bonita a sua pele, tá bem? Isto é para fazer o curativo de uma úlcera varicosa aguda, tá? Uma úlcera varicosa que não tem tecido necrosado, que não tenha pus, que não tenha aquela aparência podre, não sei, escura, preta, com odor ruim, cheirando mal. Por que nós estou falando disso? Porque pode ser que na nossa ferida crônica eu vamos encontrar tudo isso. E quando a gente encontra tudo isso, a gente precisa usar um outro produto. É o produto. A gente precisa usar um gel. Esse gel pode ser um gel de hidrocoloide ou pode ser um gel de MPH, que é o mesmo da polexanida. Esse gel, ele vai fazer todo um trabalho de retirada das crostas, melhora do cheiro, tá? Talvez não consiga ficar com esse curativo durante 7 dias. Talvez você tenha que trocar ele no 4º ou 5º dia, porque esse ferida vai estar saindo muito mais secreção, vai estar diferente da nossa ferida que é aguda, que vai estar com uma saída de líquido clarinho. Talvez esse curativo que eu estou falando, que nós vamos usar esse gel, por causa do próprio gel, ele vai já está mais molhado. E ainda por cima as bactérias não vão gostar nem um pouco do que você está colocando lá e elas vão se unir, vai redobrar a quantidade numa tentativa de expulsar o gel de lá. É por isso que aumenta. Nosso corpo reage e quando ele reage, pode acontecer um aumento desse exudato. O nome correto é exudato, tá? Mas a gente fala desse monte de secreção, esse monte de pus, esse monte de cheiro, tudo isso as pessoas vão falar desta forma. E eu não estou aqui para dizer para elas que o jeito técnico correto de falar é exudato. Não, tá bom? Não precisa aprender a falar também. Deixa para lá. O importante é essa parte, tá? Fazendo esse curativo, aí sim, talvez a gente precise utilizar a atadura de crepe, que esse curativo vai ser um pouquinho mais grosso, vai sair, você vai ter que trocar ele com 3 dias ou 4 dias, até ele ficar igual quando ele estava na situação de agudo, quando ele perder toda essa característica feia, perder o tecido necrosado e perder essa quantidade exagerada de pus e outros líquidos, porque toda aquela parte boa que estava saindo do corpo, que é perda pelo sangue, o que está acontecendo? Está se unindo junto com o pus e está aumentando ainda mais a quantidade de secreção saindo. Por isso dessa sensação, dessa quantidade absurda. Mas se a gente contra-atacar, nós temos condições de melhorar.
Eu estava dizendo, e como eu estava dizendo, torno a repetir. A gente vai precisar desta película de alginato de cálcio, porém não só com alginato. Dessa vez, se tem secreção, se tem pus, nós vamos precisar de uma película de alginato. Essa a gente vai usar quando não tem presença de pus, não tem presença de bactérias. Quando tem presença de bactérias, a gente usa uma que está escrito, ó, AG, uma película de alginato de cálcio com AG. AG é o símbolo da prata. É uma película preta, tá? Ela vai estar preta, mas ela não é de carvão ativado, não. Ela é prata, junto com alginato de cálcio. E essas duas coisas junto vão fazer a mágica, vai destruir esses micro-organismos, vai destruir essas bactérias de uma tal maneira que você vai ficar surpreso. Por isso que você vai ter que aguentar ficar de 3 a 4 dias com esse curativo, mesmo que o cheiro dele seja um pouco mais forte. Você vai fazer isso durante pelo menos umas 3 semanas com esse tipo de película. Ela pode ser cortada, você pode colocar uma quantidade menor, colocar mais gases sobre e não deve tirar, só tirar o que molhar. Quando molhar, você deve tirar a parte da gaze molhada e não deve tirar a película com prata lá de baixo, que está junto ali com as bactérias, porque ela tem uma propriedade antibacteriana muito forte. Então ela vai destruir esses micro-organismos, ela vai conseguir matar essas bactérias aí. Então a gente precisa dela. A princípio dá a impressão que não, que vai ter que lavar. Não lave, não. Faça tudo do mesmo jeito, tá? Com certeza, o mesmo usando a película de alginato com prata, você vai perceber que a ferida está diminuindo a quantidade de secreção que está saindo. Você vai fazer pelo menos uns 10 curativos com saída grande de secreção. E você vai observando que a quantidade de secreção ela vai diminuindo. E junto com a secreção, aquele tecido necrosado, morto, que não estava mais recebendo alimentação, que não estava mais recebendo oxigênio, ele começa a voltar à vida. Mas o que é uns 10 curativos? Uns 10 curativos dá em torno de um mês e meio de trocas de curativo. Se você trocar todos os dias, vai dar em torno de 45 curativos. Eu estou pedindo para você trocar em torno de 10 a 15 curativos, alternando de 4 a 5 dias. Você vai economizar no soro, vai economizar na polexanida, você vai de alguma forma fazer algum tipo de economia. Então você com certeza vai fazer esse curativo acontecer para você. Então faz. Tenta. Se você quer de verdade se livrar, se você quer de verdade a cura, faz. Você vai chegar assim num grau de sucesso muito elevado. Ah, mas falaram para mim que tem que fazer terapia com oxigênio, que tem que fazer terapia com laser terapia. Tem. Se você tiver como fazer, faz, é bom. Porém, você vai ter que encontrar este profissional para que ele aplique esta ferramenta em você. Vai ter que encontrar o profissional para que ele o faça. Aí ele vai querer fazer os curativos também. Se você dispõe de fundos, né? Se você está disposto, faz sim. É muito importante fazer, porque a tua saúde merece
e você também merece ter uma saúde boa para poder garantir uma velhice boa, porque não adianta nada a gente ficar velho e não conseguir nem sair de casa, tá bom? Então, faz. Se você dispõe de dinheiro, se você dispõe de tempo, se você tem essa possibilidade, faça as demais terapias. Também é importante. Mas se você não tiver, faça esse curativo que eu estou lhe propondo. Esse curativo com certeza vai te levar a um nível de sucesso bem alto. Pelo menos os meus pacientes têm conseguido atingir esse sucesso fazendo desta maneira, tá? É um curativo simples, não é um curativo pobre, tá? Vou deixar bem claro que é um curativo muito rico, não é um curativo pobre, não. Ele é um curativo muito bom, muito bem elaborado e que ele funciona muito bem. Eu vou falar mais um pouco nas demais aulas, de continuar falando de como o seu corpo funciona, quais são as patologias que você precisa ficar atento, por que você deve ficar atento, o que chama a atenção, que às vezes a gente vai no médico e o médico não explica direitinho por que você tem que ter atenção com determinadas patologias. Então eu vou estar falando e vou falar também o que essas patologias têm a ver com a sua ferida, tá bom? Não é só a questão da circulação, os sintomas que você sente. Tem outras doenças que pode provocar doenças profundas no sistema circulatório que vai te levar a ter uma úlcera varicosa, ou uma úlcera arterial, ou um pé diabetes, ou um pé diabético, ou vai te levar a ter úlceras neurogênicas, não sei, neuropáticas. Pode acontecer. Então eu vou estar falando daqui para frente dessas patologias. Talvez você se interesse. E se você se interessar, boa aula para nós, porque eu gosto de falar e tomara que você gosta de escutar. Tá bom? Boa noite, Inter.